Olá, amigos! Uma notícia que vem da França é muito promissora para o Flamengo e a gente vai falar isso neste vídeo, tá? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho, ative as notificações para você receber uma notificação sempre que sair um vídeo aqui no canal, tá, pessoal? A gente vai falar sobre o futebol francês num primeiro momento e qual a implicação que isso tem no Flamengo, né? Afinal de contas, o Olympique de Marselha venceu o Estrasburgo por 4-0, conseguindo assim a classificação para a UEFA Champions League. Aliás, com 2 gols do Gerson, que está jogando demais. O que isso significa? O Flamengo terá uma bonificação de 5 milhões de euros. Estava no contrato quando o Flamengo vendeu o Gerson para o Olympique de Marselha. Então, é o seguinte, com a classificação do Olympique de Marselha para a UEFA Champions League, contando ainda com um tropeço do Mônaco, a equipe ficou em segundo lugar no Campeonato Francês, o Flamengo recebe 5 milhões de euros, um pouco mais aí de 25 milhões de reais pela venda do jogador. Nada mal, né? Que completa já com isso 30 milhões de euros na negociação, ou seja, perdeu um jogador importantíssimo? Perdeu, mas vai faturando, né? Mérito também do técnico Jorge Sampaoli. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem oferecimento do Speech. Você não sabe o que é o Speech, meu amigo? É um novo jogo no estilo Football Manager que você baixa de graça aqui no primeiro link na descrição deste vídeo, tá? Você vai baixar o Speech e vai jogar com seus amigos na liga que você quiser, liga real. Tem Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. E eu vou te ensinar como faz para jogar, por exemplo, a UEFA Champions League. Vai ter final no próximo sábado, né? E o Football Manager é de graça e real, com jogadores reais. Então eu já coloquei aqui, ó, o Alisson para ser goleiro do meu time na grande final. Você tem um orçamento e aí você vai contratando os jogadores, montando a sua equipe e você faz isso por rodada. Como a UEFA Champions League vai ter só uma partida agora, a grande final, então você faz para a final da UEFA Champions League e você pode jogar com os seus amigos. Você tem um orçamento e aí você vai montando o seu time de acordo com o orçamento e se esse jogador for bem, você vai ganhando mais pontos, tá? O Speech, a nova mania de Football Manager, você baixa aqui de graça no primeiro link na descrição deste vídeo. Tá bom, pessoal? Falando mais sobre isso, então, o Flamengo consegue essa bolada com a classificação do Olympique de Marselha para a UEFA Champions League, né? A galera fala assim, nossa, mas tem possibilidade de o Gerson voltar? Não tem a menor chance, né? Vale lembrar que o clube tem um pouco mais de 20% da venda futura do jogador. Então, se o Gerson é vendido para um outro clube, o Flamengo fatura 20%, um pouquinho mais até, da negociação. Então o Gerson, certamente, mesmo sem jogar pelo Flamengo, vai render frutos à equipe, tá? Uma coisa muito importante, sobre a qual não comentei no vídeo pós-jogo de Flamengo e Goiás, é que, publicamente, Marcos Braz fez aquilo que a gente vem falando aqui no canal faz muito tempo. Ele fica, Paulo Souza fica, é bancado pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, numa coletiva ali meio estranha, né? O Marcos Braz ali, o Paulo Souza magrinho ali no meio, Bruno Spindel, uma mesa até pequena, e os três responderam a perguntas, né? O Paulo Souza falando mais sobre desempenho do time e tal, e o Marcos Braz e o Bruno Spindel em contraponto, falando mais sobre essa crise bizarra que foi instalada no Flamengo após a vitória sobre a Universidade Católica, o time jogando bem, e aí tem uma crise por conta do terceiro goleiro do Diego Alves, né? Aí você vai me perguntar assim, pô, Bernardo, você achou mesmo que o Flamengo jogou bem contra o Goiás? Primeiro tempo, sim. Segundo tempo, não. Segundo tempo, eu acho que o time veio recuando e talvez seja o momento de achar e até entender dessa forma. E o Paulo Souza pode ser um técnico mais pragmático, cara, que tem o resultado na mão e vai jogar para ganhar, né? Vai jogar para obter o resultado vai ser soberano para ele, acima de qualquer coisa. Então jogou contra um time
que se fechou bastante. O Goiás é um time que se fecha bastante, como todos os times do Jair Ventura. Eu gostei da escalação, acho uma escalação bem adequada para enfrentar um time que se posiciona dessa forma, né? E o Flamengo até consegue abrir um espaço, né? Na verdade, quem tirou o coelho da cartola foi o Gabigol, naquele passe que dá para o Mateuzinho. O Mateuzinho dá o cruzamento para o Pedro fazer o gol. Então, mérito para quem armou o time naquela circunstância, para aquela circunstância, né? E no segundo tempo, como aconteceu em outros jogos, o Flamengo recuou, o Flamengo perdeu o desempenho. Mas ainda assim foi ameaçado só uma vez, né? Naquele chute do Apodi após um erro do Ayrton Lucas, então um time que quase não foi ameaçado. Para quem falou assim, mas o Flamengo terminou com 4 volantes, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Andréas não entrou jogando como um volante, tá, na partida. E o Andréas, até foi uma coisa que eu banquei bastante aqui quando ele foi contratado. Eu achava que ele seria usado até em outra posição, porque principalmente na Lazio, o Andréas jogava como um meia mais avançado. Era reserva. Era reserva do Luiz Alberto, no time do Simone Inzaghi, que jogava num 3-5-2, tá? O Luiz Alberto é um meia esquerda, que joga um pouco mais avançado, assim como o Milinkovic-Savic, só que joga pelo lado direito, tá? E ele era reserva do Luiz Alberto. Ele chegou a entrar em algumas partidas da Lazio no lugar do Correia, atacante. Né? E no Manchester United, embora tenha jogado nessa posição, sim, como um segundo volante, a posição que hoje é do Fred, ele jogou também muito avançado. Então, quando o Flamengo contrata, eu falo, peraí, o Andréas vai jogar mais avançado no time do Flamengo, independentemente do técnico, né? E aí tem a célebre entrevista coletiva do Renato Gaúcho, pós-jogo contra o Ceará, empate por 1, e falar, eu conversei com ele, ele prefere jogar como segundo volante. E aí vem uma enxurrada de críticas para mim, você falou tal coisa, a preferência dele não significa que ele tenha de jogar dessa forma. Então eu acho sim que ele pode, não sei se vai ser útil, porque tem pouco tempo ainda de contrato, será devolvido ao Manchester United, inclusive a equipe inglesa, que tem um novo técnico, aliás, muito bom, o Erik ten Hag, quer observá-lo, né? Então ele vai precisar, para depois o United avaliar se negocia, se empresta, aquela coisa toda, tá? Então, tudo isso para falar, ele não entrou como um volante na partida contra o Goiás neste sábado no Maracanã, tá, pessoal? A expectativa agora é que o Flamengo tenha um time apinhado de reservas na próxima terça-feira no jogo contra o Sporting Cristal, pela Libertadores. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.